da concessionária Jorlan, que existe aqui no Distrito Federal. Então, pronto, se é para uso, entrou o quê? Veículo. E se foi a prazo, o que eu estou devendo? É duplicata a pagar ou é título a pagar? Né? A Jorlan, qual é a sua atividade mercantil? A concessionária Jorlan? Vender automóveis. Então, ela emitiu a nota fiscal e gerou uma duplicata mercantil. Então, lá para a Jorlan saiu mercadoria, entrou duplicata a receber. Para a nossa empresa entrou veículo, já que é para uso, e ficamos devendo duplicata a pagar. A quem? Ao fornecedor. Então, posso chamar também de fornecedores. Entendido aí? Exemplo número 2. Nossa empresa comprou um automóvel para uso a prazo lá no Feirão da Orca, no domingo. No Feirão da Orca, são as pessoas físicas que estão ali, em geral, fazendo transações, não é isso? Então, considere que compramos de uma pessoa física. Então, nesse caso, se é para uso, entrou veículo. E ficamos devendo. Temos uma obrigação com terceiro. Pessoa física emite duplicata? Não. Então, ele deve ter cobrado um cheque pré-datado, uma nota promissória ou algum outro tipo de crédito. Daí, vamos usar títulos a pagar. Entendido aí? Veja que é um assunto que não basta falar, tem que ser praticado. Daí, daqui a pouco, vamos treinar, fazer os exercícios. Tá ok? Muito bem. O que mais que pode aparecer aqui como obrigações com terceiros? Se a empresa pegou um empréstimo junto ao banco, está devendo o quê? Empréstimos a pagar. O que mais? Salários a pagar. O que mais? Impostos a recolher. Enfim, apareceu a pagar ou a recolher, são obrigações com terceiros. Tá ok? Podemos, então, definir aqui um conceito. Veja, raciocine comigo, olhando para cá. Lá está o fornecedor. Comprei aquela mercadoria a prazo. O que é que eu enxergo? Aquele recurso mercadoria veio à minha empresa tomou posse. E se foi a prazo, ainda não enviei o pagamento. E fiquei devendo. Essa obrigação com terceiro existe porque há recurso dele, do fornecedor, né, de terceiro em poder da empresa. Então, pronto. Existe obrigações com terceiros, vou abreviar aqui, quando há recursos de terceiros em poder da empresa. Certo? Então, é o outro lado da moeda de direito. Existe direito quando há recurso de quem? Da empresa em poder de terceiro. O inverso disso. Existe obrigações com terceiros quando há recursos de quem? De terceiros em poder da empresa. Certo aí? Muito bem, então se a empresa está devendo, há recurso de terceiro em poder da empresa. Seguindo. Agora, obrigações com proprietários. Aqui eu vou ser taxativo em apresentar primeiro os exemplos. Capital, lucros, reservas de lucros. Pergunto, quando é que a empresa fica devendo aos proprietários? Claro, quando há recurso deles, proprietários, em poder da empresa. Então, vamos escrever isso logo aqui. Há obrigações com proprietários quando há recursos dos proprietários
em poder da empresa. Então veja, quando é que a empresa deve aos proprietários? Quando há recursos dos proprietários em poder da empresa. Vamos para o exemplo, que você vai entender isso aqui agora, por meio do exemplo. Então, vamos logo desenhar a empresa por meio de quê? Do balanço patrimonial. Então, você aprendeu aí na aula passada de que o balanço patrimonial é a fotografia do patrimônio. Fotografia é algo assim retangular, lembra-se? E que o inventor da contabilidade, né, dividiu esse patrimônio no meio. Patrimônio, o que é o patrimônio? Conjunto de bens, direitos e obrigações. E aí ele dividiu esse patrimônio no meio e disse: no lado esquerdo deverão aparecer os bens e os direitos. E no lado direito, as obrigações. E tem que estar equilibrado, o lado esquerdo igual ao lado direito. Essas obrigações ficam divididas em o quê? Obrigações com terceiros, no lado direito, canto superior, e as obrigações com proprietários, no lado direito, canto inferior, e assim sempre haverá igualdade, lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Então, já vimos o que é bem, o que é direito, o que é obrigação com terceiro, o que é obrigação com proprietário. Então vamos exemplificar. Digamos aqui o João, ó. Ele tem dinheiro, digamos R$500. Ele tem uma casa, digamos, no valor de R$1.000. 1.500 representa a riqueza de João, concorda? Eu posso chamar de riqueza ou, como sinônimo, capital de João. Então, capital é a riqueza da pessoa. E, claro, se essa pessoa, né, emprestou esse valor à empresa, a empresa vai ficar devendo aquele capital daquela pessoa, aquela riqueza daquela pessoa. Começa por aí. Certo? O José tem em dinheiro o quê? 300. Tem um terreno no valor de 400. Pronto. A riqueza de José é de 700. Riqueza ou capital. Certo aí? Tá bom. Aí, João e José se encontraram e falaram: vamos abrir uma empresa, vamos abrir uma sociedade. Eles toparam. Cada um vai entrar com R$50. Então eles se tornaram sócios. Contrataram um contabilista ou um advogado e eles prepararam um contrato social e registraram na junta comercial. Nasceu a pessoa jurídica da empresa, está lembrado? Agora, então, eles vão investir esse capital inicial para que a empresa tenha o dinheiro inicial, o capital inicial. Certo? E aí, então, veja, eles podem integralizar, investir numa empresa, tanto em dinheiro como em outros bens. Certo? É como se eles emprestassem para a empresa sem prazo para devolução. Porque enquanto a empresa estiver fazendo render o seu dinheiro, ele vai dizer: sou sócio e está muito bem. O dia que ele quiser, ele sai e leva esse capital de volta. Certo aí o raciocínio? Então pronto. E você sabe, diante do que você estudou aqui, eu vou demonstrar o patrimônio da empresa que eles criaram aqui, por meio do balanço. Balanço do patrimônio, balanço patrimonial. E aí, o papel da contabilidade, está lembrado? É fotografar tudo que acontecer de alteração aqui no patrimônio. Né? E, para fotografar isso, eu já sei. No lado esquerdo, tudo que acontecer de alterações em bens e direitos, eu vou apresentar aqui no lado esquerdo da fotografia patrimonial. E tudo que acontecer de alterações em dívidas, no lado direito. Mas separando dívida com terceiro e dívida com
proprietários. Então, nesse momento que os sócios investiram dinheiro na empresa, isso é bem. Então, como é que eu vou demonstrar? Veja a seta. O dinheiro vai aparecer aqui no lado esquerdo, porque é um bem. Dinheiro lá na empresa vai para onde? Lá para a caixa registradora. Então, eu vou usar a conta caixa para representar dinheiro. Eu vou até numerar. Operação número 1, entrou R$100 em dinheiro. Certo aí? Agora, raciocínio. Ó. Uma coisa é a ótica da empresa, outra coisa é a ótica dos sócios. Na ótica dos sócios, eles investiram na empresa R$100 e eles têm um direito sobre a empresa de 100. O outro lado da moeda, a empresa, porque a contabilidade é da empresa. A empresa recebeu dos sócios R$100 e ficou devendo a eles esse valor. Ah, então, dívida com o proprietário é aqui embaixo. Aumentou R$100 de dívida na operação número 1. Eu tenho que dar um nome a essa dívida. Ora, eles estão com a posse de quê? De dinheiro, uma parte de dinheiro do João, uma parte de dinheiro de José. Dinheiro de João e de José é riqueza deles, é capital deles. Ah, então a empresa está devendo o quê? Capital dos sócios. Então, capital é exemplo de obrigações com proprietários. Há obrigações com proprietários quando há recursos deles em poder da empresa. Não é assim o conceito? E vamos à vida da empresa. Ela comprou uma mercadoria no valor de R$100. É uma troca de bens. Veja, na operação número 2, saiu dinheiro. E entrou aqui uma mercadoria. R$100. Operação 2. Então, troquei o quê? Bem, dinheiro por bem mercadoria. Certo? Aí, a empresa vendeu essa mercadoria por 150. Está aqui o cálculo. Recebeu quanto? Em dinheiro. 150. Por uma mercadoria que custou quanto? 100. Então, vendeu com lucro no valor de 50. Certo aí? Como é que eu fotografo isso aqui? O dinheiro foi para onde? Olhando para cá. Caixa. Vocês estão percebendo que eu estou usando o mesmo exemplo do material para você não perder tempo anotando e poder fixar suas atenções aqui? Muito bem, então o dinheiro foi para o caixa. Não é isso? E essa mercadoria desapareceu aqui do lado esquerdo. Certo? Agora raciocínio. Ó. Estão no caixa o valor da mercadoria que transformou-se em dinheiro e mais o lucro. Então aqui tem R$50 de lucro, não tem? A quem pertence esse lucro? Ao sócio. Já foi repassado a eles? Ah, então está devendo ao sócio. Dívida junto ao sócio, na contabilidade eu registro aonde? Aqui no lado direito, canto inferior. Está devendo quanto? R$50 na operação de número 3. Está devendo o que aos sócios? Lucros, ou lucros acumulados, tanto faz o título. Certo aí? Veja que lucro é um exemplo de obrigações com proprietários, porque há recursos deles e poder da empresa. Entendido aí? Tá bom. E aí, veja, a nossa empresa, né? Aí no seu material eu parei aqui, para você já entender, não é isso? Agora eu vou evoluir um pouco mais aqui. Distribuiu R$30 de lucro ao sócio. Como é que é isso na prática? Pegou R$30 do caixa e entregou ao sócio, não é isso? Ah, então aqui no caixa saíram R$30. E a dívida chamada lucro também diminuiu 30. Certo aí? E veja aqui, enquanto o dinheiro que está aqui no caixa se chamar lucro, pode ser distribuído ao sócio. Aí, o sócio diz, não, se deixar assim, eu vou ficar metendo a mão nesse dinheiro. Mas eu quero que a empresa tenha dinheiro para crescer nesse próximo ciclo.
Então, eu quero reservar esse dinheiro na empresa. Então, veja bem, o que é reserva? Você passou no concurso público, recebeu o primeiro salário, 10 mil reais, que beleza. Você tem duas alternativas, né? Gastar tudo e ficar a zero. Ou então, você ser prudente e falar, não, eu tenho que pensar no futuro e tem que reservar uma parte. Quando você diz, eu vou reservar uma parte, significa dizer que você não vai gastar. Criar uma reserva é não gastar para, né, ter benefício futuro. Então, nesse caso, veja, eu, pessoa física, tenho que fazer minhas reservas, a empresa tem que fazer suas reservas, o país tem que fazer suas reservas. Não é isso? Reserva do país está aqui, cai e isso preocupa, não é isso? Assim como quando a reserva da empresa cai, se preocupa. Quando a reserva de uma família cai, há preocupação. Quanto mais a reserva está crescendo, é a prosperidade e o crescimento patrimonial e econômico daquela pessoa, entidade ou país. Então, veja, em vez de deixar 20 reais de lucro, que pode ser a qualquer momento sacado pelos sócios, então constituímos uma reserva de lucro. Constituir uma reserva de lucro é nada mais, nada menos do que transferir da conta lucro, que pode ser distribuída aos sócios, para uma conta chamada reserva de lucro, que não será distribuída. Então, pronto. Operação 5. Ó. Transfiro 20 reais para uma conta chamada reserva de lucro. Ah, quer dizer que para constituir reserva de lucro não tem que tirar do caixa e mandar para outro caixa? Não. É só tirar de uma dívida que pode ser distribuída para uma dívida que não será distribuída. Então, constitua a reserva, é só transferir de lucro para a reserva. Vamos fechar esse balanço. Quanto é que eu tenho no caixa? Está contando? Enquanto você conta, quanto é que tem de mercadoria? 0. Quanto é que eu tenho no caixa? 120. O lado esquerdo fechou com 120, não é isso? O que representa esse 120? O capital que o sócio investiu e a empresa vai ficar devendo a ele até quando? Permanentemente, enquanto ele for sócio, vai estar devendo. Mais a reserva de lucro, não é 50, é 20, né? Mais a reserva de lucro de 20, que a empresa vai estar devendo também permanentemente. Certo aí? Então, fechou 120. No próximo exercício, no próximo ano, a empresa não tem só aquele capital inicial do sócio para poder comprar mercadoria e vender. Tem também a reserva de lucro que está aqui, que demonstra o crescimento que ela teve. Certo aí? Então, por isso, é que a vida toda, quando você estiver dando contabilidade avançada, você vai ver a empresa apurar lucro, uma parte ela constitui reserva e a outra parte ela distribui ao acionista. A parte que ela reserva é exatamente o crescimento da empresa. Né? É o seu poder de barganha, a sua capacidade maior de poder comprar mais e vender no ano seguinte. Entendido aí? Com isso você está vendo que reserva de lucro é mais um exemplo. Ó. Veja, esses 20 que estão aqui de reserva, pertencem a quem? Ao sócio. Só não vai o sócio poder retirar agora. Então há obrigações com o proprietário, que é recurso dele em poder da empresa. Entendido aí o raciocínio? Muito bem. Então vamos evoluir aqui. Finalizando a parte conceitual. Daqui por diante, pessoal, no balanço patrimonial, o lado esquerdo, vamos chamá-lo de ativo. O lado direito, canto superior, de passivo. O lado direito, canto inferior, de patrimônio líquido. Certo aí? Então, olha como é simples. Como é que eu posso conceituar ativo? Veja que no lado do ativo estão bens e direitos. Então, ativo são
bens e direitos. Agora, cada bem e cada direito tem que receber um título, né? Então, por exemplo, caixa, mercadorias. E não basta isso. Eu tenho que dizer quanto ele vale em moeda nacional. Então, 100, 200. Cada direito desse também eu vou especificar. Duplicata, a receber, título, a receber. E não basta colocar o título, tem que dizer quanto vale em moeda nacional. Então, ativos são bens e direitos expressos em moeda nacional. Muito simples, não é isso? Em contabilidade a gente escreve o que fala, que é mais fácil. Então aqui está, passivo. Então, para conceituar passivo, muito simples. São o quê? As obrigações com terceiros. Aí eu tenho que dizer, né? Que obrigação? Obrigações com fornecedores e o seu valor em moeda nacional. Obrigações com impostos a pagar. Então, são obrigações com terceiros, o quê? Expressos em moeda nacional. E o que seria então o patrimônio líquido? Muito simples. Patrimônio líquido são obrigações com proprietários. Mas que eu tenho que dizer que obrigação é capital do sócio que eu devo? Qual o valor? É lucros que eu devo? Qual o valor? Então, patrimônio líquido são obrigações com proprietários expressos em moeda nacional. Olha só. Só para finalizar, você já deve estar pensando aí, será que hoje vai ter recreio, né? Vai ter agora, só um minutinho. Olha só, encerrando até a parte conceitual para a gente poder, depois do intervalo, passar para a parte prática, olha só. E se você chegar em casa hoje e falar, opa, aprendi contabilidade, aprendi a levantar um balanço, vou começar a contabilidade da minha família. É fácil? É super fácil. Você vai primeiro montar o ativo. Não é isso? Você vai somar todos os bens e direitos. Certo aí? Aí vamos supor que você lá encontrou 300 milhões, olha. Né? Está aqui. Encontrou 300 de ativo. Está feliz? Você somou todos os bens e direitos e encontrou 300 milhões. Está feliz ou não? Agora você vai somar tudo que deve a terceiro, não é isso? Aí você encontrou aqui 299. Então, você subtrai o passivo. Tá? Então, isso quer dizer que se eu vender todo esse ativo aqui, eu arrecado 300 milhões. Dos quais eu vou destinar para terceiros quanto? 299. Então, desse patrimônio aqui, destinando a terceiro 299, o que é que sobrou de patrimônio líquido? Sobrou de líquido. Sobrou 1. Não fique triste, eu disse, são milhões. 1 milhão está ruim, pessoal? Está ótimo. Mas poderia ser 300, não é isso? Mas de qualquer forma, então você está vendo que não é nada difícil. Eu quero começar uma contabilidade minha hoje, da minha família, eu vou chegar em casa e vou somar todos os bens e direitos. Chamo de ativo.
Somo todas as dívidas, chamo de passivo. A diferença eu sei que é o que eu tenho. Não é isso? É a parte, patrimônio líquido não é obrigação junto aos proprietários? Não é o que os proprietários têm de direito dentro da empresa? Dentro daquele patrimônio? Então, patrimônio líquido é o coração do balanço. Certo aí? Então, quando eu estou analisando o balanço, quanto maior o patrimônio líquido, melhor. Concorda? Daqui a pouco, então, a gente continua agora com a parte prática. Tá ok? Todos aqui, vamos começar? Tá faltando alguém? Tá, né? Alguém ali? Deixa todo mundo chegar primeiro. Tem mais alguém aí atrás? Não? Vamos lá, pessoal. Agora vamos colocar em prática, tá ok? Acompanhe aí a partir da página 8. Exemplos. Então, nós temos aí integralização de capital pelos sócios em dinheiro no valor de 2.000. Preste atenção que este é apenas exemplo, né? Ou desenvolvimento de exemplos. Então é sempre assim, o curso todo. Eu desenvolvo a parte teórica, em seguida eu vou demonstrar como se aplica por meio dos exemplos, certo aí? E aí depois é a sua vez aplicar esse conhecimento resolvendo os exercícios. Tá ok? Muito bem. No meu treinamento, eu faço um acordo aqui, que é o seguinte. Quando o saldo de uma conta estiver aumentando, use sinal de mais. Sinalize aquela conta com sinal de mais. Tá ok? Se o saldo daquela conta estiver diminuindo, sinalize que diminuiu. Sinal de menos. Tá ok? Por exemplo, recebeu o dinheiro, aumentou o saldo de caixa. Vou colocar aqui sinal de mais na conta caixa. Certo aí? Pagou, saiu o dinheiro do caixa. Então vou lá no caixa e coloco sinal de menos. Saber que ele reduziu. Esse é o raciocínio. Tá ok? Muito bem. De forma que o sinal de menos não quer dizer que a conta esteja negativa, é porque ela diminuiu da posição anterior para esta. É isso que eu quero que você, né, pratique aqui comigo. Tá ok? E aí, o treinamento consiste no seguinte. Vamos fotografar o patrimônio no dia 1. Em seguida, vamos fotografar o patrimônio no dia 2 e assim sucessivamente. Né? Isso, é nisso que consiste o treinamento. Todos entenderam? Muito bem. Então, pare e preste atenção. Em seguida, eu daria um tempo para você anotar, já que isso aqui é exemplo, você tem que estar com a atenção concentrada. Tá ok? Veja, sempre que for abrir uma empresa, né, claro que os sócios têm que saber quanto investir. Né? Porque quando você procura um contabilista, diz, eu quero abrir uma empresa. Aí o contabilista diz, não sou eu mesmo, pode falar. Né? Que capital que eu coloco aí no contrato social? Coloca qualquer valor, importante você assinar e pagar meu honorário que eu registro lá a sua empresa. Bom, esse escritório não está te dando um bom assessoramento. Né? Então, veja aqui, tudo tem vida. E quando se diz que o sócio tem que investir um capital inicial, primeiro ele já fez um plano de negócio. Como assim? Ele estudou a atividade que ele quer exercer. É uma panificadora? É uma lanchonete? É uma farmácia? Ele primeiro aprendeu o negócio. Ou fez um curso e procurou estudar. Hoje em dia, você tem o Sebrae, né, que facilita essa vida de todo mundo. Certo? Então, você tem que fazer um curso e procurar saber o ramo de atividade direitinho. Né? Ainda que você não vá lá para, né, o trabalho braçal, mas tem que conhecer o negócio. Segundo, é necessário fazer um plano de negócio, saber quanto investir na empresa. Como assim? Se eu vou abrir uma panificadora, ora, eu vou alugar aqui um estabelecimento, já vai me custar tanto por mês de aluguel. Né? E qual é a projeção? Quantos pães eu pretendo produzir? Não sei. Procura o Sebrae te dá toda uma instrução de, né, uma micro panificadora, uma média panificadora, ele vai dizer, olha, para começar, comece com micro panificadora, você vai ter que produzir tantos mil pães por dia.
isso vai te gerar um custo de tanto. Então, pronto, tudo isso tem que ser colocado no papel. Né? Então, em média, isso vai gastar quanto com energia elétrica? Sebrae tem essas estatísticas todas, sabiam disso ou não? Né? Então, veja que nós temos entidades para isso. A maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas já imagina um lucro e procura um contador, abre uma empresa e se vira. E de 10, 7 empresas no Brasil fecham por causa disso. Certo? Então, isso envolve empreendedorismo, né? Que as pessoas especializadas em administração estão preparadas para explicar esse tipo de coisa para as pessoas. E no Sebrae você encontra esses profissionais. E tem bons escritórios de contabilidade, onde os escritórios de contabilidade também orientam bem nesse sentido. Então, quando você faz um plano de negócio para abrir uma empresa, né, tem que saber quanto que será o capital. Porque, veja, né, empresa, tá, é uma vida que você cria. Abrir uma empresa é fácil. Você vai na junta comercial em alguns minutos, certo? A questão é você dar vida para essa empresa, né? E lembre-se que tudo na vida, o retorno é demorado. Quando você abre uma empresa, por menor que seja, tá, o retorno dessa empresa vai levar alguns meses. E aí o plano de negócio já tem que saber. Planificadora, quantos meses eu vou estar já podendo retirar lucro dela? Antes disso eu não posso. Uma lanchonete, quantos meses de funcionamento ela já estará dando lucro? Até previamente você tem que colocar no papel isso e saber disso antecipadamente. Né? E se vai levar 6 meses, é muito difícil uma empresa no Brasil dar lucro com menos de 6 meses. Geralmente é acima de 10 meses. Agora imagine, durante 6 meses, 10 meses, você e sua família vão ter que viver também, não vão? Então você tem que ter 2 capitais. Capital da empresa e capital da família. Para que um dia, né, a família possa usufruir o lucro da empresa para sustentá-la. Então veja que ser empreendedor não é coisa fácil não. Tá? Por isso é que está comprovado de que os melhores empreendedores pequenos, micros, do Brasil estão no Distrito Federal. Sabiam disso ou não? E qual é a característica deles? Eles são ex-servidores públicos aposentados. Por que dá certo para eles? Primeiro que são pessoas esclarecidas, ele passou no concurso público. Quem passou no concurso público, pessoal, a grande vantagem é de se tornar pessoa esclarecida. Segundo, é que essa pessoa, né, quando está prestes a aposentar, 5 anos antes, já está pensando em o que fazer. Porque ninguém vai querer, né, imagine, se numa família, você que trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, e passa um dia, final de semana em casa, e quantas brigas arruma aí dentro de casa, de estar todo mundo dentro daquele mesmo, né? Imagine ficar 7 dias. Então o aposentado, ele não pode ficar em casa, ele vai ter que encontrar uma coisa para fazer, isso é realidade. Né? E aí então, veja que as pessoas conscientes estão chegando já perto de aposentadoria, já está pensando nisso. Né? Então essas pessoas esclarecidas, os aposentados, né, antes de aposentar já estão procurando o Sebrae, já estão procurando saber as atividades, como é que funciona uma pizzaria, como é que funciona uma lanchonete, como é que funciona uma lotérica, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Aí ele vai analisar se é isso mesmo que ele quer. Porque há uma mudança cultural. Olha como é bom ser servidor público. Você trabalha de segunda a sexta só. E o horário é definido no máximo 8 horas, né? Em uma grande maioria são 6 horas. O dia tem 24 horas. A pessoa pode estar no serviço só um terço do dia, se quiser, inclusive. Né? E, mais ainda, tem a noite livre, tem final de semana livre, tem feriado, tem 13º, tem férias, ainda tem recessos e apresentação de atestado. Tem vida melhor do que esse. Esse fica acomodado com o trabalho, sem dúvida nenhuma. Agora, imagine quando este vai para o lado empresarial. Agora é a vida dura. Porque toda empresa tem que funcionar pelo menos 2/3 do dia. Quantas horas são 2/3 do dia? 16 horas. Então eu, servidor público, eu não estou preparado para trabalhar 16 horas. Então eu tenho que me preparar, né, para saber que eu vou trabalhar 16 horas. Vou trabalhar o dobro. Né? Então, será isso mesmo que eu quero ou não? Então as pessoas que vão se aposentar, quando se torna um empreendedor, ele já vai consciente disso. Né? E, segundo,
Né? Veja que nessa mudança de postura, né? Se antes você era servidor público, você era um frequentador, consumidor. Você frequentava restaurante, pizzaria, esses lugares. Então, será que quando eu me aposentar, eu quero ser dono de pizzaria e estar do outro lado da mesa, do balcão, trabalhando 16 horas? Será que eu vou aguentar isso? Né? Tudo isso tem que ser analisado, é um ponto. Outro ponto é que o aposentado dá certo porque ele já analisou tudo isso antes, pôs na balança. Outro ponto é que quando ele abre uma empresa, o aposentado, ele não depende do lucro da empresa para a sua sobrevivência. Ele vai viver da sua aposentadoria, porque o lucro da empresa é só uma soma. Por isso é que eles dão certo. Certo aí? Veja um exemplo que dá errado de empreendedor. O jovem nunca trabalhou na vida, ele diz, não, vou casar porque eu estou apaixonado, não quero nem saber, vou casar. Ele vai e casa. Né? Como é que você vai viver? Não tem problema, eu vou abrir uma empresa. E ele abre uma empresa. E dá errado com alguns meses. Por quê? Porque desde o momento que ele abriu a empresa, no primeiro dia ele sacou dinheiro do caixa, ele fez a sangria. Aí ele não sabe o que é receita, o que é custo, o que é despesa, o que é lucro, o que é tributo. Certo? Então, aí está um empreendedor que não dá certo. Por isso, lembre-se, quando você abre uma empresa, raciocine. Imagine aquele copinho de cerveja. Né? E começa a derramar uma areia naquilo ali. Uma garrafinha de areia. A areia vai subindo. Até aquela borda ali, é custo, despesa, né? E tributo de uma empresa. Depois é que aparece o lucro. Isso quer dizer que quando você abre uma empresa, o lucro vai aparecer depois de alguns meses. Certo aí? Pronto. Né? Isso é uma rápida noção de empreendedorismo, porque não adianta você querer dizer que vai abrir uma empresa e vai contabilizar, se não sabe que isso aqui tem empreendedorismo, né, por detrás. Certo aí? Então, olha só. O João, ele tem dinheiro, 10 mil, tem uma casa de 40 mil, a sua riqueza, o seu capital é de 50 mil. O José tem dinheiro, 5 mil, um terreno de 35 mil, o seu capital particular é de 40 mil. E eles estudaram uma atividade, criaram um plano de negócio, procurou um contabilista e abriu. Pode abrir a minha empresa. Pronto, está aberta a empresa, já existe uma pessoa jurídica aqui. Certo? Agora eles vão empreender. Qual é o capital inicial para girar a empresa? Né? Ele já fez os cálculos. Serão necessários R$2.000 para comprar os maquinários, as mesas, os sofás, né? Isto, a geladeira, isso e aquilo, tal. Uma hipótese. Certo? E para que ela possa, né, com esse dinheiro, comprar matéria-prima ou comprar mercadoria, vender e girar até que isso vá crescendo e passe a gerar lucro que interessa aos proprietários. Então, eles já fizeram esse plano de negócio e aqui eu estou colocando valores hipotéticos. Eles chegaram a R$1.000 cada. Pronto, então cada um vai entrar com R$1.000, poderia entrar com outros bens também, mas vão entrar em dinheiro. Agora, o papel é do contabilista, que é você agora. Né? Vai registrar esse investimento dos sócios. Então, esse valor que João e José vão investir de R$2.000 se chama capital inicial. Certo aí? Depois de algum tempo, se eles quiserem, eles podem investir mais. Aí chamamos de aumento de capital. Mas sempre o órgão público, junta comercial, tem que estar sabendo. Quando você abre uma empresa, tem que ter uma cláusula dizendo qual é o capital inicial. Se vai aumentar esse capital investindo mais, tem que fazer uma alteração contratual dizendo quanto mais os sócios vão investir aumentando o capital. E registrar na junta comercial. E pode ocorrer o inverso também. O sócio diz, não, mas a empresa cresceu demais. Eu quero diminuir um pouco essa estrutura. Vou desinvestir um pouco, vou diminuir o capital da empresa. Não está nem adiantando produzir muito. Nós estamos vivendo agora uma recessão. Para que produzir muito? Eu quero diminuir. Quero pegar um pouco do dinheiro que eu investi na empresa, pegar de volta e vou aplicar no mercado financeiro, porque o jurão está alto. Né? O país não está para trabalhar, o país está para especular.